vossas orações. Amém. Nós vamos de uma forma muito peculiar, falar sobre o dízimo. São matérias que normalmente eu, com a graça de Deus, vou me especializando. Se bem que o nosso Deus é um Deus insondável, né? E então nós somos num trabalho nas mãos dele em curso. Ele mesmo é que começou a obra em nós. E até que Cristo venha buscar a sua igreja, nós estamos sempre em um trabalho em curso. Eu ia perguntar aos irmãos se essa igreja tem alguma dotação orçamental por parte do Estado ou do governo. Essa igreja tem uma dotação orçamental? Não. Engraçado. Será que outras igrejas têm dotação? Outras igrejas evangélicas, protestantes, têm dotação orçamental? Não que a gente conhece. Evangélica sobretudo. Então, a pergunta é: como é que nós sustentamos a nossa igreja? Se não temos, por parte do Orçamento Geral do Estado, não temos qualquer dotação, não temos nenhuma rúbrica a dizer, olha, esta dotação vai para a missão de Samaria, ou para qualquer outra igreja evangélica, ou qualquer outra igreja protestante. O que é que isso quer dizer? A igreja é de sustento próprio. Que a igreja é de sustento próprio. Algumas correntes dizem que se todos nós devolvéssemos dízimos, nós não teríamos mais necessidade de fazer outras iniciativas. Porque cotas, porque isto, porque aquilo. Se todos nós fôssemos, como nós estamos aqui a dizer, fiéis, nós não teríamos qualquer dificuldade em sustentar a nossa igreja. Algumas correntes dizem isso. Mas como eu já nasci numa igreja em que sempre paguei cotas, sempre ofertei, então não sei dizer se isso é aplicável. Mas dizem alguns pastores, algumas correntes, inclusive o pregador, pastor Hernando Dias Lopes, dizia: se todos nós fôssemos fiéis na devolução, porque nós, o que temos é de quem? É de Deus. O que nós temos é de Deus, não é nada que é da nossa força, do nosso braço, do nosso mérito, é dele. E depois nós ouvimos muitas correntes com várias teses de doutorado, de oposição, de resistência, que na verdade fazem com que muito de nós desconfiemos na administração dos dízimos. Mas, se nós conhecermos bem, se nós tivermos o conhecimento da palavra, nós não vamos, como se diz na gíria,
Maria vai com as outras. Por isso é que é importante nós meditarmos na palavra. Este encontro nosso é uma pena que são muitos que se interessam na meditação da palavra, na meditação do estudo bíblico. São poucos, aliás. Se nós tivermos firmes, se nós meditamos a palavra de Deus, como diz em Salmos, dia e noite, não é qualquer teólogo da prosperidade, não é qualquer manipulação, não é qualquer falso profeta que nos vai abanar a nossa fé e vamos continuar firmes. É uma pena que nós, quando falamos de estudo bíblico, somos muito poucos interessados. Mas Deus sabe de todas as coisas. A obra é de quem? É do Senhor. É de Deus. Então Ele próprio, com seu Espírito Santo, vai alcançando as pessoas. Eu também já estive nessa condição. Nessa condição de que estudo bíblico. Mas é muito importante. E nós já vamos falar hoje dos dízimos. Nós falamos aqui de alguns erros que nós vamos cometendo. Mas isso é preciso saber, à luz da Bíblia, onde retrata o dízimo. Quando nós conhecemos isso, quando nós conhecemos a essência daquilo que é mencionado na Bíblia, mais fácil nós aceitamos e não temos resistência na sua devolução. Como disse, a devolução é um ato de obediência, é um ato de fidelidade. É por aqui, né? Isso. Então, não temos, podíamos ter 2 ou 3 sessões a falar do dízimo, mesmo assim não seria suficiente. Mas é bom que nós saibamos a proveniência, de onde começou, à luz da Bíblia, como é que era no Antigo Testamento e como é que é no Novo Testamento. O dízimo, no Antigo Testamento, meus irmãos e minhas irmãs, quer dizer macer. Macer que fala de 10ª parte. Não há outra regra. A regra é única. 10ª parte. E isso quer dizer que se nós dissemos, não, eu ganho pouco e o que sobra não dá para devolver o dízimo. Meus irmãos, os irmãos sabem o que é primícias? Os primeiros frutos. Os primeiros. Primeira coisa. Não é o que sobra. Não é o que sobra. Nós temos essa questão de, não, eu fiz todas as minhas contas e o que sobrou não consigo devolver o dízimo. Não é o que sobra. É 10% das primícias. Dos seus ganhos, das suas remunerações, daquilo que te vem à mão,
é 10% das primícias. Porque tudo é de Deus. Você apenas está sendo exortado para devolver 10%. Se você ganha, né? Vamos fazer aqui um cenário. Se você ganha 100 euros no mês, você retiraria o quê? 10 euros como seu dízimo, como primícia. Não o que sobra. É como primícia. E a palavra diz, prega para você mesmo, prega para os outros e prega para você mesmo. Porque às vezes eu também confesso aqui que eu fico ali a fazer as coisas. E o dízimo. E isto é um erro de nossa parte. Temos que olhar para o dízimo como primícia e não o que sobra. Bem, em termos de conceito ou de definição, não havia muito dinheiro naquela época, na igreja primitiva e tudo mais. Então, tudo era entregue por produtos, ovelhas, a safra, farinha, azeite. E os israelitas davam 10% do que tinham de melhor. Podemos ver isso em Crônicas 31:15. Crônicas 31:15. Tudo que davam, tudo que tinham de melhor, avaliavam em 10% e entregavam como primícia a Deus. Alguém encontrou Crônicas 31:15? Desculpa, 31:5. Aleluia. Amém. 31:15, por favor. E assim diz a palavra do Senhor, sejamos testemunhas, segundo as Crônicas 31:5. E depois que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto e azeite e mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Primícias, segundo as Crônicas 31:5. Primícias. Tudo avaliado de tudo que era de melhor. Primícias. Então, a primeira referência na Bíblia encontramos em Gênesis 14, 20 e 21. O que remete o quê? Como nós sabemos, remete à vitória de Abraão sobre o rei Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Não é? Eles tinham se apossado dos bens do seu sobrinho Ló. Isso em Gênesis 14, 19 e 17. Depois dessa grande vitória de Abraão, quem? Melquisedeque, não é? Nós estamos aqui a ver a primeira referência na Bíblia. Rei de Salém, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque era sacerdote de Deus. Era sacerdote de Deus, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, né? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos. O que aconteceu depois? Abraão lhe deu o dízimo dos espolhos de guerra. Gênesis 14, 18, 20. Quem pode ler? A primeira referência na Bíblia.
Gênesis 14, 18, 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e era este sacerdote de Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e a terra. Terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E deu o dízimo. Naquela altura, os espolhos de guerra é aquilo que ele tinha ganho. Sim, sim. E deu o dízimo dos espolhos da guerra. Avaliado, não é? Conforme a regra de 10%. E sacerdote, naquela altura, sacerdote de Deus era o Melquisedeque. Esta então é a primeira referência na Bíblia. Segunda referência na Bíblia. Também no livro de Gênesis. O dízimo encontra-se num contexto de fuga do sonho da coluna em Betuel erguida por Jacó. Sabemos quem é Jacó na Bíblia, não é? Gênesis 28, 1 a 22. Vamos só apenas ler até o versículo 4. Gênesis 28, 1 a 22. Vamos apenas ler até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Amém. Palavras da salvação. Neste contexto, Jacó tinha usurpado a bênção do pai, não é? Que caberia a quem? A seu irmão? A seu irmão? Esaú. E nesta cena ele fugiu para que o seu irmão, não é, não lhe pegasse. Fugiu, partindo de Berseba, e seguiu para Arã. E quando chegou a um determinado lugar, um sono, não é? Já sendo noite, pegou uma pedra e fez o seu travesseiro. Jacó sonhou com uma escada posta na terra que chegava até os céus, onde os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Contextualizando, os anjos disseram-lhe, não é? A terra onde estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Eis que estou contigo. Nós estamos a falar da aliança de Jacó com o seu Deus. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que você fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te é referido.
pedra que Jacó usou como travesseiro foi transformada em altar. Nisto, Jacó fez um voto. E qual é este voto, meus irmãos? Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me dê pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, porque ela ainda tinha esperança de voltar em paz para a casa do seu pai. Então, o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Será a casa de Deus. E em tudo quanto me concederes, esse é o seu voto. Senhor Altíssimo, em tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 a 22. Vamos agora falar do dízimo como obrigação. Estamos a falar no Antigo Testamento. O povo de Israel ficou quantos anos? 400 anos. E após a sua obrigação, a sua libertação, foi em direção à terra prometida, como nós vimos aqui nestas. Não tem coisa, o cursor, né? Não. Como nós vimos aqui nessas ilustrações. O povo de Israel, no Egito como escravo, em direção aqui à terra prometida. Aqui ele estava ainda sob escravidão e depois da sua libertação em direção à terra prometida. Como o povo de Israel só tinham as leis egípcias, no caminho, na jornada, eles não tinham as suas próprias leis. Nessa jornada, até a terra prometida, eles não tinham as suas próprias leis. Então, houve o quê? A necessidade de fazer leis. Houve a necessidade de legislar. E para além de legislar, Deus manda Moisés montar um lugar para quê? Para adoração. Adoração e sacrifício. Para que eles pudessem adorar a Deus, para pedir perdão, para a oração, pedir perdão dos seus pecados e agradecer. E isso surgiu como um tabernáculo. Nós podemos ver aqui essas ilustrações. Então, o que é que sucedeu? Deus separa a tribo de Levi para ele, a fim de cuidar das coisas do tabernáculo, e proíbe as outras tribos de fazê-lo. Podemos ver isso em Números 18, 1 a 9, em Números 18, 22 e 23. Mas então, quem eram os levitas? Amados irmãos, quem eram os levitas? Das tribos de Judá, quem eram os levitas? O povo de Israel foi formado por 12 tribos, que descendiam dos filhos
de Jacó. Se nós formos ver números, e mesmo em Gênesis podemos ver a genealogia de Jacó e também do seu pai. Levi era o nome de um desses filhos. Portanto, os levitas, o que eram? Os levitas eram aqueles membros ou aqueles designados por Deus para cuidarem das coisas do tabernáculo. Temos de conhecer os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, quem eram? Gerson, Coate e esses filhos deram origem às 3 primeiras famílias que constituíram a tribo de Levi. Moisés e Arão, por exemplo, pertenciam à família de Coate. Dos levitas, Deus indicou Arão como sacerdote. É preciso que nós conheçamos tudo o que a Bíblia nos diz, para evitarmos alguma confusão, porque nós fomos feitos para não sermos confusos na meditação da palavra. Quem seria então, ou quais eram as funções dos levitas? Eles foram indicados para se dedicarem a esse ministério, de cuidarem das coisas de Deus, de separarem. Mas, no entanto, as suas funções eram descritas resumidamente em Números 1:50, onde se lê: eles levarão o tabernáculo e de todos os seus utensílios. Não era qualquer pessoa. Os levitas eram aqueles designados por Deus para cuidarem do tabernáculo, do utensílio, para cuidarem da administração, para assentarem o arraial ao redor do tabernáculo. Com isso, os levitas começaram as suas atividades aos 25 anos de idade e continuavam a servir mais ou menos até aos 50. É possível que nesta jornada houvesse um período de aprendizagem de 5 anos, pois essas responsabilidades normalmente eram assumidas por levitas que completavam a idade de 30 anos. Então, eles se tornavam sacerdotes quando atingiam a idade de 30 anos. Um outro ponto é, durante o reinado de Davi, a idade mínima para o serviço levítico foi reduzido para 20 anos. Isto aconteceu porque muitas tarefas eram desempenhadas por levitas com relação ao transporte do tabernáculo. Porque nessa viagem em direção a Canaã era preciso transportar, vamos dizer, o tabernáculo era amovível, porque eles estavam naquela jornada da viagem. E exigiam uma maior maturidade. Maturidade às vezes não quer dizer idade, não é? Maturidade para que pudessem assumir as funções. A principal função do sacerdote era levar o povo próximo a Deus. Como é que nós comparamos os levitas nos dias de hoje? Já não temos levitas, por assim dizer. Como é que nós comparamos os levitas nos dias de hoje? Porque a função dos levitas, meus amados irmãos, é levar espiritualmente o povo para Deus. A nossa fraqueza enquanto povo de Deus tem que se conectar com a divindade de Deus. Então, alguém
esta conexão. E como é que nós comparamos nos dias de hoje? Nós estamos a falar de pessoas ungidas, ministros, que têm essa função. Já não temos um levita. E nós vimos muitas teses. Já não há necessidade. Os levitas, todo mundo trabalha. É verdade que sim. Mas não porque é o que deveria ser. Tem de alguém coordenar esta tarefa. Só cuidar da conexão, da fraqueza dos homens para com Deus. Se for ministra e tiver vários trabalhos, várias ocupações, será que vou exercer bem essa função da conexão do povo de Deus para o próprio Deus? Porque estou muito ocupado. Porque tenho várias ocupações. Às vezes é impossível. Então, os levitas, apesar do nome que hoje muitos teólogos, muitas correntes de fé, já não há necessidade de não sei quais. Alguém tem que fazer esta coordenação. Trabalhar naquilo que diz em Números. Cuidar do altar, cuidar dos utensílios, cuidar administrativamente, ou seja, se ocupar desta função, que é uma função, como se diz, principal. Uma função religiosa principal. É uma função social dos sacerdotes. Por isso é que eu disse antes, é preciso nós meditarmos na palavra e conhecer quem é quem. Se todos nós devolvéssemos fielmente o nosso dízimo à casa do Senhor, provavelmente não teríamos necessidade de estar a inventar iniciativas extra, campanhas especiais, porque agora vamos fazer aquilo, porque agora hoje é a banheira. Se nós fôssemos, e é uma reflexão que nós devemos fazer sempre, porque nós não somos nada nem ninguém para julgar os outros, mas é uma reflexão que cada um de nós deve levar. Se todos nós fôssemos fiéis na devolução, provavelmente nem iríamos precisar de campanha especial, de banheira gorda ou de oferta gorda. Provavelmente não. Então, além do serviço do tabernáculo, principalmente do templo, basicamente os sacerdotes tinham também de se ocupar com questões administrativas, jurídicas, educacionais, serviços sociais. Os sacerdotes agiam também como intermediário ao culto. Eles representavam Deus, eles representavam Deus diante de quem? Do povo. Representavam o povo diante de... Vejam só, é a cruz, não é? Ou seja, é a conexão na horizontal e é a conexão na vertical.
Os sacerdotes representavam quem? Deus diante do... Do povo. E depois eles representavam o povo diante de... Deus. É simples. Eu não sei para que é que nós pomos tanta coisa, vamos para a frente. Não, é simples. É só ler a Bíblia. Yeah. E a Bíblia é tão... ela é mesmo... Como eu posso dizer? Clarividente. É simples. O sacerdote representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. Está. Precisamos mais. Só que somos nós, não é? E também cabia aos sacerdotes cuidar das ofertas, dos sacrifícios oferecidos pelos israelitas. E essa função também incluía uma inspeção aos animais que seriam sacrificados, a ver se eles tinham algum um estado, ou tinham algum defeito, ou estavam num estado apropriado para tal. Levítico 22, 17, 21. Os levitas, como os levitas não foram dadas terras, pronto. Todas as outras foram dadas terras, foram dadas propriedades, mas os levitas não. Podemos ver isso em 18, 20, 21. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás. Quem era Arão? Arão era o sacerdote da tribo de Levi, indicado por Deus. Disse também o Senhor a Arão: na sua herança nenhuma terra terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Veja que forte é. Não terás herança, não terás propriedade, não terás nada. Eu sou a tua parte, sou a tua herança, sou a tua propriedade. Ou seja, eu sou contigo. E este é o filho de Levi, tenho dado todos os dízimos de Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Depois vemos em Números 18, 26 a 29, o dízimo do dízimo e a oferta alçada. O que é isso? Os dízimos dos dízimos. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receber os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-á a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude do lagar. Assim oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada ao Senhor Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecerei a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, da sua santa parte. Da sua santa parte. Apesar de que os levitas não tinham herança, não tinham posse, não tinham terra, mas também tinham que ofertar a alçada do Senhor, os dízimos dos dízimos que recebiam, porque eles administravam isto, também tinham que fazer a oferta alçada do Senhor. Isso é que
chamamos de dízimos dos dízimos. 3 tipos diferentes de dízimos. Não temos pressa. 3 tipos diferentes de dízimo. A Bíblia fala de 3 tipos. 3 tipos. Primeiro, o levítico, ou então o dízimo sagrado. Números 18, 21 a 24. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Aos filhos de Levi, eles dão todos os dízimos. Em Israel, por herança, por ministério que executa, o ministério da tenda da congregação. Depois temos o dízimo das festas. Nós estamos a falar do Antigo Testamento. O dízimo das festas. Deuteronômio 14, 22, 27. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Pois os irmãos podem continuar a ler. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar de escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão. Aquilo era uma espécie de dízimo anual, não é? Depois da recolha do campo, não é? Podemos assim dizer que o dízimo das festas era o dízimo do grão, do mosto, do azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. Na verdade, era um dízimo anual e era um dízimo, vamos dizer, social. Depois temos o dízimo para os pobres. Deuteronômio 14, 28 a 29. Ao fim de 3 anos, todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e recolherá dentro das tuas portas, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão isso para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Acabamos de ouvir aqui da bênção por todas as nossas obras. Então, esse dízimo era um dízimo para os pobres. É um dízimo que, na verdade, também tinha a vertente social, que era dirigido ao estrangeiro, à viúva, aos órfãos, todos aqueles reconhecidamente estão na nossa comunidade, como se diz, nas tuas portas. Por isso é que nós temos sempre que ter um cuidado especial para o estrangeiro, para os órfãos e para as viúvas. Todos aqueles que estão dentro das tuas portas, aqui na comunidade, estão dentro das nossas portas. E isso então seria o terceiro dízimo à luz das Escrituras. O Levítico, o dízimo sagrado, já
dado aos levitas e a sacerdotes por seu serviço no templo. É o que nós estamos a falar aqui. Eles não tinham herança, não tinham posse, não tinham nada, mas eles eram sustentados pelo dízimo por causa do seu serviço, tanto no templo como na congregação. E este dízimo que continuamos a dar sob o sacerdócio de quem? Sacerdócio de quem? De Melquisedeque, que perdura até hoje no Novo Testamento. É o dízimo consagrado a Deus e a... Isto é que nós devemos reter. Podemos ler juntos este ponto? O dízimo sagrado, o dízimo sagrado, o que é? É o dízimo dado aos levitas. Ok. É o dízimo consagrado a Deus e a propagação do Evangelho e tem, portanto, validade para todos os crentes em Cristo. Consagrado é consagrado e tem validade para todos que amam a Cristo. É forte. Por isso é que nós vimos aí na capa, no primeiro diapositivo, fidelidade. Só recapitulando. Vimos o dízimo das festas. Vimos o dízimo que é consagrado e é para a propagação do Evangelho, para todos aqueles que creem em Cristo. Vamos também recapitular aqui o dízimo das festas, não é? É como uma vertente social de um sistema, vamos assim dizer, de um clube de Natal. Tão somente com um significado social, religioso mais amplo. Por isso é que falamos de um sistema que, na verdade, é um sistema usualmente anual. E nós fizemos isso, né? Apesar de não termos essa designação, nós, no final do ano, apesar de todas as campanhas que fizemos, nós nos preocupamos com esse aspecto social quando fizemos essas campanhas de recolha de bens, cesta básica, anualmente, para que pudéssemos brindar, não é, àqueles todos que, na verdade, chamaríamos de alvos de dízimo das festas. É como se fosse um sistema de um clube de Natal, um fundo social, um fundo anual. Então, isso tinha um caráter mais amplo. No entanto, a lei levítica requeria que os judeus ir a Jerusalém em certas ocasiões, não é? Eles tinham que se juntar para uma festa. E essas ocasiões é como se fosse no final do ano. Isso a lei levítica requeria esta obrigação. Na realidade, esta ordenança religiosa inclui uma provisão social definida, períodos de festividade, tal como nós aqui já falamos, para as famílias, não só para as famílias, mas para a família de todo, para as famílias de toda a comunidade. E reservando este segundo dízimo, que é o dízimo das festas, para aquele que é descrito em Deuteronômio 14, 22, 27, que era o dízimo das festas. Passou o ano, temos que celebrar, estamos a nos despedir e fazemos uma festividade
ou a lei levítica requeria que as famílias fizessem ou celebrassem esta ocasião. Este segundo dízimo, que é o dízimo das festas, dedicado para o bem do homem em si, para as festividades, especificamente uma festividade com um propósito religioso, podemos assim dizer, um propósito de Deus. E o terceiro dízimo era o dízimo para os pobres, como já dissemos, era o dízimo para o próximo. É a conexão social, é a conexão horizontal que serviam para os estrangeiros, para as viúvas e para os órfãos. O propósito era mesmo ajudar o próximo. Portanto, recapitulando, esses três tipos de dízimo no período antigo do Testamento encontramos um conceito muito mais abrangente do que dar, que geralmente assumimos. Era um comprometimento que o povo israelita fazia isso de tal forma que não era só tenho que recolher o meu dízimo e devolver. Não, era uma espécie de um comprometimento que requeria do povo israelita naquela ocasião, ou seja, no Antigo Testamento. Isto para que todos nós estivéssemos bem, que todos nós tivéssemos um bem-estar, que todos nós, ou seja, não havia grandes necessidades na comunidade. Às vezes temos ouvido algumas reclamações, já não me visitam, e não sei quantos mais, e isso e aquilo. Naquela altura, o comprometimento era tal de todo o povo de Israel que o propósito era para o bem-estar espiritual e físico do próximo. Isto também nos remete à reflexão de como era dividido o reino de Salomão. E também o Senhor decide dar mais uma oportunidade àquele povo, prometendo bênçãos. Por causa do pecado de Salomão, o reino de Israel foi dividido de duas partes. O reino a norte, o Israel, e a sul, o Judá. Não sei se eu trouxe aqui uma ilustração. Não trouxe. Eu, na próxima coisa, nas próximas minhas outras coleções, vou pôr aqui essa divisão. O profeta Malaquias foi um profeta enviado por Deus para alertar o povo do reino do norte do seu pecado. Malaquias 2, 1, 9. Eles estavam cada vez mais, isso até parece o nosso contexto, né? Eles estavam cada vez mais afastados de Deus, viviam no pecado, ofertavam animais roubados, impuros a Deus para sacrifício, e não observavam mais a devolução do dízimo. Consequência? Já não observavam mais a devolução por causa dos pecados no reinado do rei Salomão. Os levitas começaram a passar necessidades graves. Começaram a passar fome. E
deixaram de se preocupar com as coisas do tabernáculo, querendo agradar alguns líderes em troca de bem-estar. Transformaram aquilo numa barganha, num negócio. São as consequências. Meu Deus. Outra reflexão. Malaquias 3:10. Uma passagem que nós muito conhecemos. Famosa. Quem pode ler? Malaquias 3:10. Diz assim a palavra do Senhor. Posso deixar daí? Sim, sim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois trazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para os recolherdes. Palavras. Palavra do Senhor. Uma passagem que todos nós conhecemos. Malaquias 3:10. Trazei o quê? Os dízimos à casa do Senhor. Qual é a diferença entre dízimos e ofertas? Dízimo é a décima parte e a oferta. Acho que O esse dízimo é a décima parte. O dízimo é devolução, a oferta é um presente. E a oferta. O dízimo é Devolução. devolução. Décima parte, devolução daquilo que Deus nos dá. E a oferta é um presente que nós damos Segundo o nosso coração. no coração. Lá. Qual é a diferença entre dízimo e oferta? Está quase lá, irmã Teodora. Dízimo é dívida, né? Dízimo é dívida. Dízimo é dívida. A oferta é o que é meu, que eu dou como presente a Deus. A oferta é minha. É aquilo que é meu. O dízimo não. O dízimo, meus irmãos, dízimo é dívida. Daquelas. Dízimo é dívida. Vamos ler em. Desculpa. Já falta muito. Já falta pouco. Vamos ler em Provérbios. E agora não abre aqui. Essa coisa da tecnologia. Provérbios 3:9-10. Podem ler 1 a 1. Versículo a versículo. Provérbios 3:9-10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E transbordarão de vinho os teus lagares. Forte. O profeta Malaquias, fazendo essa conexão de Provérbios 3:9-10 e também aquilo que nos exorta o profeta Malaquias, ele está nos exortando uma audiência a Deus. É como se fosse que o profeta nos apresenta, não é? Uma espécie de audiência a Deus.
povo pergunta, mas em que nós te roubamos? E Deus responde. É como se Deus estivesse a nos ouvir e respondendo aquilo que nós sabemos que é uma audiência, né? É quando nós pedimos e nos é concedida audiência e Deus explica, não é? Ao povo quais as fundamentações daquilo que eles fazem. O exemplo é, o povo pergunta a Deus, mas em que nós te roubamos? E Deus explica, vocês me roubam quando não trazem o dízimo à minha casa. É uma forma, a exortação do profeta Malaquias, nós podemos chamar isso de uma audiência em que Deus pacientemente nos ouve, nós perguntamos, sabendo o que nós fizemos, não é? E ficamos aí a dar uma de maluco, não é? Ah, não, em que é que nós te roubamos? Meu Deus, sim, vocês me roubam, porque não trazem os dízimos à minha casa. E se nós lermos toda essa audiência que foi concedida por Deus, e daquilo que nós sabemos que nós fizemos, nós podemos dizer que Deus é um gentleman, é cordial. Eu sou o pai, ainda tenho que estar aqui a vos dizer. Dá satisfação. Não, vocês não sabem o que é que vocês fizeram, né? Assim, não. Então podemos dizer que Deus é mesmo misericordioso. Amém. É um gentleman. Você faz, tem consciência daquilo que faz, depois pede a audiência e vai lá. Ah, então, mas então, como é que nós é que te roubamos, nós é que não fizemos, nós temos consciência disso. E a misericórdia de Deus nos concede essa audiência e Ele explica como um verdadeiro ser soberano e misericordioso. Eu sei o que fiz. A não ser que eu tenha alguma doença de psico-mental, né? De forma mental. Sou bipolar, ou sou distraído. Eu sei o que fiz. E no desplante eu vou lá pedir audiência e fazendo perguntas a Deus e Deus nos dá a explicação. Tem pai mais amoroso que esse? Então, o profeta Malaquias traz a sua exortação como uma espécie de audiência que Deus nos concede. 20 e 30, já estamos no limite da hora. Dízimo e também é mesmo um ato de fidelidade. Quem é fiel no pouco É fiel. Fiel é no muito fiel no muito. Aleluia. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E Deus começa a te dar assim. Vai te abrindo gradualmente. Vai te abrindo. Vai abrindo portas. Vai aumentando. Para ver se você está preparado. Porque aquilo que você tem a mais, provavelmente já não é teu. É. Você tem que transbordar. Você tem que transbordar. Porque você está sendo preparado para que seja utensílio, para que seja vasos de bênção, para transbordar as bênçãos que você recebe. Por isso é que ele começa no pouco.
Começou num pouco, começou dando vitória a Davi no urso, ou no leão, até que acertou no Golias, no gigante. Yeah. Forte. Então você tem que transbordar, ele vai te preparando. Aquilo que você tem a mais, aquilo que você não usa há um ano, aquilo que você já não precisa, transborde. Yeah. Fidelidade, obediência a Deus. E já para terminar, o dízimo nos dias de hoje, elas continuam sendo as mesmas. As características continuam sendo as mesmas. A nossa igreja é, como dissemos, é de quê? Sustento próprio. Sem as nossas contribuições, sem a nossa devolução, como é que vamos propagar o Evangelho na terra? Como é que vamos fazer isso? E isso só pode ser de uma forma estruturada, de uma forma abrangente. Por isso a palavra nos exorta. Ide. A nossa igreja é movida por conferências. Sem as nossas contribuições não conseguimos organizar as mesmas a fim de traçarmos estratégias para aferirmos a execução das mesmas para espalhar o Evangelho. Ide! É simples quanto isto. Ide! A título local, nós temos várias necessidades de serviço. Aqui provavelmente não temos limpeza, não temos jardinagem, né? Mas temos a limpeza, temos infraestruturas, temos documentação administrativa, temos necessidade de locomoção, temos necessidade de manutenção da infraestrutura, temos necessidade da rede de internet, temos necessidade de manutenção da logística. Sem as nossas contribuições é quase impossível mantê-lo. Yeah. Nós podíamos estar aqui, o que é que Jesus disse sobre isto, o que é que Jesus falou sobre o dízimo. Podíamos fazer esse repertório todo. Mas é bom que nós tenhamos consciência daquilo que é o ato derradeiro, as necessidades para que possamos propagar o Evangelho aqui na terra. Não sei se temos mais 1 ou 2 minutos para alguma pergunta, mas terminamos aqui a nossa pré-eleição. Amém.